Bom dia. Obrigado pela presença de vocês hoje aqui, no segundo dia do nosso seminário. Parabéns ontem aos palestrantes das mesas de ontem, foi muito produtivo, muito intenso. Hoje aqui, nessa primeira mesa da manhã, a gente vai ter a presença de Kailane Kozak, Pedro Cesarino e Rosane Borges. Lembro que as perguntas podem ser feitas por escrito, vocês entregam para as nossas colaboradoras que estão aí circulando pelo auditório. Bom, a gente vai começar então com a Kailane Kozak. Kailane é professora assistente de arte do Williams College, em Massachusetts, Estados Unidos, especializada em cultura visual europeia dos séculos XVIII e XIX, com foco em questões de contato intercultural, raça e colonialismo, em representações do Pacífico. Sua pesquisa no Havaí, França, Alemanha, Inglaterra e Nova Zelândia teve o apoio do Social Science Research Council, da Fundação Georges Lurcy e de uma bolsa de pós-doutorado da Fundação Mellon. Foi co-curadora da mostra O Campo é o Mundo, Williams, Havaí e Histórias Materiais em Construção, no Museu de Arte do Williams College. Por favor. Pode. Good morning. Thank you for joining us all, and it's an incredible honor and generally just incredible to be included among the speakers in this seminar. Thank you so much to the organizers for all that you have done behind the scenes to make this possible, for inviting me, and thank you also to the other participants for sharing their phenomenal experiences and insights. I'm going to discuss a recent project that is somewhat smaller in scope than what others have presented, and I think it speaks to the vision of this seminar that such a variety of scales is represented. But first, I feel I should introduce my work. I am an art historian of European visual culture of the 18th and 19th centuries, with a particular emphasis on intercultural contact in the Pacific, especially Hawaii, Aotearoa, New Zealand, and Australia. In my current book project, I examine the pictures produced during the so-called voyages of discovery conducted by England, France, and Russia, and their impact on theories of race and beauty in the writings of natural philosophers, particularly in Prussia and France. And here I'm showing you Julien-Joseph Viret's morphological comparisons between the people of South Africa and Malekula, the largest island in Vanuatu in the South Pacific. The latter image is derived from a drawing by William Hodges on Captain Cook's third voyage. I consider the ways in which the visual vocabulary of these voyages and the racial models that shaped them is reused in new political contexts. Here I'm showing you the Prussian sculptor Gottfried von Scaro using a lithographic plate based on images from the Baudin expedition, a French expedition to Australia that had taken place 28 years prior. And he uses these pictures in order to visually explain his hypothesis that the indigenous people of Australia and Tasmania would benefit aesthetically from colonization by Europeans, just as he argues that those of African descent became more beautiful in his eyes as Creoles. And he uses Creole, a multivalent term in the early 19th century, as a euphemism for people forcibly enslaved and moved to European colonies across the Atlantic. It is a project about art history's role in the formation of race as a visual fiction, how the discourses of aesthetic philosophy, academic painting, and natural history illustration made possible a correlation of somatic difference to civility or a purported lack thereof. And though I called it a fiction, or we might call it a construction, it is one that continues to have real effects and real impacts on real people. How such pictures and their glosses combined the moral and the visual to argue against the sovereignty of Black and Indigenous people is at the core of that project and the one I will share with you today. When I arrived at my current institution, Williams College, a small and well-funded liberal arts college in Western Massachusetts, I was in the process of writing a chapter on the two pictures you see on the screen. This confluence of my research and arrival is important because I was thinking about race and indigenous dispossession at the very moment I arrived at a college named for a man whose family had a well-documented history of undermining indigenous land claims. Moreover, my new office was located in a building paid for and named after a man whose profits in the textile trade were derived from the cheap price of cotton from southern plantations reliant on unpaid labor of enslaved people. But back to these pictures.
Both were published in 1893 and claimed to depict the last monarch of Hawaii, the last indigenous person to govern the archipelago, Queen Liliuokalani, just before and just after she was deposed by a group of American businessmen and lawyers. The two images make clear that an aesthetics of anti-blackness was used as a shorthand for the necessity to subjugate the queen and her nation. Sanford B. Dole, the descendant of a prominent missionary family who after the coup became the president of the provisional government that replaced the indigenous monarchy, is pictured next to her. And the differences in representation are remarkable. One relies on particularity in portraiture, the other on broad stereotype. And a stereotype that was marshaled repeatedly to make Liliuokalani's body incommensurate with competent governance. Indeed, Kanaka Maoli, or Native Hawaiian scholar Noenoe Silva, has shown that the image at left, this one, explicitly drew from caricatures produced during the British campaign to annex the Zulu kingdom at the same time that the United States was in the process of trying to annex the Hawaiian kingdom. This confluence of race, print, and visual evidence, then, is an 18th century well that is slow to run dry. Indeed, I could do an entire separate presentation today on the ways in which contemporary white supremacists in the United States rely on 18th century visual vocabularies of the Pacific as well as the Atlantic. Moreover, this visual culture did not form and does not form in a vacuum. The study of human difference went hand in hand with colonialism and the amassing of material culture from around the world. I learned that not only was Sanford B. Dole, one of the most reviled persons in Hawaiian history, an alumnus of Williams College, but he was also the secretary of a student-run natural history museum during his time at the college. And that's where my scholarly interests first coincided with a curatorial project. An exhibition entitled The Field is the World, Williams Hawaiian Material Histories in the Making, which I co-curated with Sonnet Kekilia Coggins, the former interim deputy director of the Williams College Museum of Art and now the director of the W.S. Merwin Conservancy on Maui. The first part of our exhibition title, The Field is the World, derives from a monument on the Williams College campus dedicated to the founding of the American Board of Commissioners of Foreign Missions. Known as the ABCFM for short, it was an organization that sent American Protestant missionaries overseas into many indigenous nations in the Americas. The monument was erected in 1867 to celebrate the scope of the American Protestant missionary movement, which many believe was catalyzed by a student prayer meeting that took place on the Williams College campus in 1806. This is the only visible trace on our campus of the history that Sonnet and I wanted to explore. And so in our exhibition, we brought together materials from two collections on the Williams College campus. The first were the remnants of the long-defunct Williams College Lyceum of Natural History, of which I've told you Dole was a secretary. It's a student-run museum and club that conducted expeditions and exchanged natural history specimens with the, at the time, newly formed Smithsonian and institutions across Europe. Many of the items from Hawaii, Aotearoa, and Tahiti that are pictured here were either loaned or exchanged from the Smithsonian to the Lyceum of Natural History and were gathered during the 1838 to 1842 United States Exploring Expedition. Such expeditions, like the formation of museums, were part of the performance of nationhood, part of an Enlightenment project. And this particular expedition was well known for the violence committed against Pacific Islanders. The second group of materials was selected from the papers of Samuel Chapman Armstrong in our college archives. Armstrong was born in 1839 to missionary parents in Wailuku on the island of Maui. He is an alumnus of the Williams class of 1862, but is perhaps best known in the United States as the founder of the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. I'll come back to this second group of documents later in the talk, but in displaying together this array of objects, photographs, and documents, we hoped to ask, what do our institutional collections tell us about who we were, and is that any different from who we are now? To what end have these collections been used, and can that be changed? We decided to focus these questions through the lens of Williams College and the Hawaiian Kingdom, due in large part to our long-term research interests and also to our personal investments. For the record, Sonnet is Kanaka Maoli, Native Hawaiian, but did not grow up with Hawaiian language, for which she feels a profound sense of loss. I, despite my first name, am not Native Hawaiian, but instead am descended from settlers from the Philippines in Hawaii. In the process of this project, we also collaborated with Nalamakui Kapo Asing, a Kanaka Maoli student at Williams who offered at first to work with us as a research assistant, but during the process of preparation became much more of a collaborator. Sonnet
and Nalamakuikapo. The three of us found that there was an extensive network of Williams alumni who went to and came from Hawaii in the 19th century, but I should say that several more exhibitions could be created with these same two collections from very different points of view. Reconstituting the Williams College Lyceum's collection was a lesson in Eurocentric disinterest. This particular weapon with shark teeth along its outer edge, which I would like to call a belonging, since I learned that term yesterday from Wanda's fantastic talk, was found in a dormitory basement in 1986 with 63 other belongings that remained from the student museum. And our findings were somewhat disappointing, but not all that surprising. For example, the cataloging system of the college museum, TMS, the museum system, which I'm sure some of you might have come across before, catalogs according to artist, title, and medium, and relies on these art historical categories that aren't always easily applicable to the belongings themselves. And Abenaki scholar Margaret Bruchac has described this process of indigenous belongings becoming museum objects as one that begins with the knowing removal of indigenous custody before proceeding to detribalization, where belongings are interpreted as relics of dead or dying nations, museumification, where the belongings become the property of the institution and are cataloged according to its own vocabulary, to concealment, where belongings are no longer available to potential claimants. They're not visible, they can't be found. Culminating in display, which prioritizes aesthetic uniqueness, and finally, exoticization, where the belongings are deemed mysterious and detachable from their own histories. Indeed, these belongings were seen as exceedingly exotic by previous curators because they were relegated to a secondary collection rather than incorporated into the museum's main collection. And this secondary status meant that this particular shark tooth weapon was given very little attention at the time of cataloging. This label is erroneous. It is not North American Indian ? It's actually from Kiribati in the Pacific. Moreover, without being fully accessioned into the museum's collection, this belonging remains in a state of concealment, unfindable and unclaimable. This paddle was originally labeled as Hawaiian, but is in fact from Tuha'apai, or the Austral Islands in the southernmost edge of French Polynesia. The Hawaiian designation, we found, was determined by looking for other comparable paddles at peer institutions. And so Mount Holyoke, a nearby women's college that was attended by several missionaries, has a paddle similar to the one shown here, but with a note saying, a paddle carved by the natives of the Hawaiian Islands, brought to this country by Julia Brooks Spalding, an early missionary there. Thus, we had a case where the very practice of the art museum replicates colonial networks unselfconsciously. This is not a fault of a specific curator or a specific registrar, but of our very practice of art history itself. One of our concerns in organizing the exhibition was that we did not want to simply replace one master narrative with another. In the case of the poorly cataloged museum objects, we decided to hand annotate the display labels to reveal how mistaken we have been and to reveal that there are still gaps in our knowledge. We crossed off anonymous and replaced it with maker not known, though after Wanda's talk yesterday, I wish we had said once known. And throughout the research process, we met with indigenous curators and cultural practitioners to see if they could identify any of the belongings as coming from their community. When the origin could be located, we added it to the label, and when we didn't know, we left blank, and visitors to the exhibition were encouraged to contact us if they felt it came from their nation. As Nana pointed out yesterday in her discussion, the very project of the museum itself is a result of 18th century European ocular centrism. We chose the museum's rotunda as the space for the Lyceum's collection because this space was the original college library in the middle of the 19th century, and it was built specifically as a panopticon so that the students could be monitored from a single library desk. The visuality of 19th century natural history can be seductive, and we worried about inciting too much nostalgia. So we chose to wallpaper this space with pages from the Lyceum's catalog that were the least systematic, the most nonsensical. And we also chose to anchor the space with a quotation that we felt was most indicative of the Lyceum's purpose. The quotation reads, "Mementos of dead nations and races will yet, we hope, adorn our museums, illustrating history and the progress of art." These words were meant to remind visitors that natural history is not a neutral exercise of curiosity, but a way of imposing intellectual, moral, and political order upon the world. The Lyceum's ambitions are inextricably tied to European and American constructions of natural history that both demeaned the complexity and sovereignty of indigenous peoples around the world. And so for this reason,
each of the Lyceum's former holdings, actually I need to go back, were displayed in individual boxes to acknowledge this past of taxonomies turned into history, but also to signal that these objects could be removed from that narrative to make new histories. We purposefully avoided putting like objects together. We did not want to replicate old typologies. And to be clear, I don't believe this space was decolonial. At best, it's anti-colonial, which is not the same thing. It certainly does not decenter whiteness or offer the kind of curatorial care that Nana persuasively argued for yesterday. But it was important for us to take the belongings out of a state of concealment, both in terms of their physical display in our exhibition and because the exhibition itself occasioned the entire collection to be photographed and digitally made available online. We also felt we needed this mode of display as a contrast to the second gallery of the exhibition that focused explicitly on Hawaii. The fulcrum between these two spaces was a kupe'e niho ilio, an adornment made of dog teeth, and this was the only item in the Lyceum's collection that actually came from Hawaii. Like many of the other belongings in the Lyceum's collection, whether weapons removed from hands or shoes removed from feet, and there were several shoes from around the world in the collection, this kupe'e was originally animated by a person. It would have been tied around the shin of a male-identifying hula dancer and would have made an incredible percussive sound as he danced. We did not want mannequins in our gallery. After seeing the mannequins from the Dutch Museum yesterday, I think that would have been horrifying. And we neither had the time nor budget for loans or commissions of contemporary art. But we wanted to convey what Kanaka Maoli scholar J. Kehaulani Kawanui terms enduring indigeneity. Sonnet and I discussed this for some time and decided that the Hawaii Gallery should begin with Kanaka Maoli protocol of entering a space with an oli. An oli is a chant that's unaccompanied by percussion. We talked it over then with Nalama Kapo, our student collaborator I introduced earlier, who told us that he had actually been wanting to write an oli as a young Hawaiian in the 21st century, and he thought this was the perfect opportunity. Na we khaina e khamu khawala hu fina inale o ke khaya mai o Hawaii ne he khlani e ai khele uana hai ana pe ahuli ana leo fahu Kani kapahuhe poka pona leo ke auna leo havana ka aue. In it, he calls upon his ancestors and gods to awaken, speak, and once again set out across the ocean, referencing both the journey of the kupe'e and his own to Williamstown. And I wanted you to hear it in its extended length because A, he took the time to write it, and B, because that would be the protocol of entering an indigenous Hawaiian space. So that was how you entered the gallery, and from there you could visit 5 thematic groupings where we suspended the college's archival holdings related to Hawaii. While visitors would stand in the middle of each of these groupings, a directional speaker mounted above would play an ambient audio track of multiple individuals grappling with the documents and their histories from different perspectives, though we did offer transcripts of the audio in the gallery. We called our contributors to these audio tracks our community of voices. It was made up of Sonnet, Nalama Kapo, myself, and 8 others, a mix of scholars, curators, and students, and a pastor of indigenous settler descent. And I should say that we asked many, many more people for interviews than the number who finally appeared in the show. And we decided that because our campus already had a monument to missionary history as part of its landscape, it was necessary to tilt our balance more toward Kanaka Maoli perspectives than towards missionary perspectives. While we listed our contributors in our introductory wall text, when the visitors listened to the audio tracks or read the transcripts, they were given neither the option to choose a preferred speaker, nor did we identify the speakers in the tracks themselves, and we even cut out portions where they identified what their jobs were. Moreover, Sonnet and I included both our intellectual and affective responses to the objects we discussed and encouraged others to do the same. Our aim was to offer visitors a polyvocal interpretation of the form, content, and significance of the archival materials in front of them. This freed us from having to craft a single coherent narrative, of which we were incredibly suspicious, and we presented visitors with the opportunity to see themselves as potential contributors as well.
We wanted to break down the received knowledge of Hawaiians as unable to govern themselves, that they were too engaged in drinking alcohol or buying opium to sufficiently run a kingdom. That has been well documented in missionary history and also really well refuted by several Kanaka Maoli scholars since, especially those who can read in Hawaiian and access the largest archive of indigenous texts in the United States, the newspaper archives of Hawaii. The materials in this gallery, with few exceptions, came from the archives of our college alumnus, Samuel Chapman Armstrong, and Armstrong's collection included photography albums and loose photographs like this one, which evoke the rise of studio photography in Hawaii and the production of stereotypically ethnographic images of Hawaiian cultural practices. One of our curators, Healoha Johnston, formerly curator of the arts of Hawaii at the Honolulu Museum of Art and now at the Smithsonian Asian Pacific American Center, talked about the rise of the hula dancer as an image in the 19th century, specifically as a hula girl, and how popular those were. She also pointed out to us the careful self-fashioning of members of the Hawaiian royal family in portrait photography at the very moment when Hawaii's identity and that of its monarchy, often styled in a mix of indigenous and Victorian regalia, was the subject of frequent debate. Also among the collection was this photograph of a luau at a famous missionary school in Honolulu where Samuel Chapman Armstrong gave an address. The photograph itself appears to be the beginning of a meal, as several of those pictured appear to be saying grace before eating. Among this number is Queen Liliuokalani, dressed in black and wearing a lei. And we can mark her royal presence because she has a kahili bearer or feather standard bearer standing beside her. It was a poignant photograph for us to see this queen in sedate black, bowing her head in prayer. It was a stark contrast to the racialized caricatures I showed you earlier. And yet, it was the terms of blackness that Samuel Chapman Armstrong relied upon in an article that we displayed next to this photograph. Entitled The Hawaiian Problem, Armstrong argued that Hawaiians, like emancipated black folks, required the guidance of white Americans. Speaking as one who grew up in the Hawaiian Kingdom and as a former leader of a black infantry unit in the Civil War and as the founder of a school to train black and indigenous teachers and agricultural workers, Armstrong argued that people of color are too early in the civilizing process to rule themselves. This article is one object for which we decided not to have an extensive audio response because we did not want this gallery to over-center racism and colonial chauvinism in the way of the previous gallery, but we needed it also to be there, so this wasn't just a hagiography of Samuel Chapman Armstrong. A counterpoint to Armstrong's own words, written in English, was a grouping of 10 letters written in the Hawaiian language. 9 of them are mele, which can be translated as songs, chants, or poems. And it was the first time that texts in Hawaiian language, and perhaps even any indigenous language, were featured in an exhibition at Williams. We chose to leave them, like the oli I played for you earlier, untranslated. In contrast to that photo that you saw earlier of the Williams Lyceum students with their belongings that they turned to artifacts and put on display as mementos of dead nations, these letters written by Kanaka Maoli, indigenous Hawaiians, together with the audio that we played alongside them, brought living voices to bear on objects once advanced as inert evidence of Euro-American progress. These letters appear to be responses to 2 calls that Samuel Chapman Armstrong placed in 1860 in Kahai, Hawaii, a newspaper published by the Hawaiian Department of Public Instruction, and Armstrong at the time was the editor-in-chief of the newspaper, and he asked readers to send in old mele so that they could be printed in the paper and archived. He expressed a particular interest in mele that discussed a great flood, or the creation of the sun, moon, and stars, a reference to Genesis. The mele at Williams, however, contain no such references. Rather, one describes the canoe of a famous voyager, some lament the passing of prominent chiefs, others the victories of Kamehameha I and the reigns of Kamehameha III and Kamehameha IV, and some contain genealogies. Our research into these letters and their authors is still ongoing. Indeed, I would say that the project I'm presenting to you today is just a starting point. It's not an end point of this project. But what I can say is that the authors we identified so far are all generally of chiefly Hawaiian lineages. For example, Naihe of Kohala, who seems to have been a trusted member of Kamehameha I's inner circle, sent in 2 letters, one lamenting the recent death of Kamehameha I's heirs, and the other an epic saga of the goddess Pele and her favorite sister Hi'iaka.
William Luther Moehonua, another high-ranking member of what we might call Hawaiian nobility, may have even been a cousin to King David Kalakaua and Queen Liliuokalani. Moehonua sent Armstrong a very famous mele that was originally written as a prophecy foretelling the ascendancy of Kamehameha I. It does mention the sun, but not in the sense of Genesis that appears to be the subtext of Armstrong's request. Instead, it explains the changing sky in the wake of Kamehameha's gaining control over Hawaii Island. Moehonua ends his letter by stating that he is not finished, a'olei pau, that a second letter will arrive and that he expects this first mele to be published on the first page of the next issue of the newspaper. We did not find a second letter from Moehonua, and moreover, it appears that this letter was not published in the next issue of Kahai. Instead, it was published almost verbatim 2 years later in a different newspaper that had been started by Kalakaua to be edited by Native Hawaiians to better serve their interests rather than the missionary newspapers. And it is not too difficult to imagine why. In one 1860 issue of Kahai Hawaii, Armstrong and his editors explained that the mele were needed not only to understand the past of the Hawaiian people, but to prevent the youth from following their elders in, quote, misguided ways. S.L. Vailehua, about whom we currently know very little, then made a judicious choice when he sent in a mele written by Queen Ka'ahumanu. His letter begins, "To Kahai Hawaii. This found below is an old song written by Ka'ahumanu. I'm sending this so the youth and those who heard before may know the many works and deeds of our chiefs who have passed. If this is rightful, then enter." Ka'ahumanu, in her role as regent after the passing of Kamehameha I, had been the missionaries' most powerful ally. Indeed, it is impossible to imagine that the Congregationalists would have been given an extension on their initial one-year permission to stay in Hawaii if it had not been for Ka'ahumanu, who favored them above all other Christians in the kingdom. Vailehua's letter almost dares Kahai Hawaii to repudiate her deeds. Following David Chang's work on Hawaiian appropriations of textuality and Healoha Johnston's work on photographic self-fashioning as an assertion of Hawaiian sovereignty in the 19th century, I propose that we regard these letters as part of a strategy of material survivance, a coin termed by Anishinaabe scholar and writer Gerald Visner, but taken up by many thereafter. I suspect this term is familiar to most in the room, but just in case, Visner defines survivance as an active sense of presence, the continuance of Native stories, not a mere reaction or survivable name. Native survivance stories are renunciations of dominance, tragedy, and victimry. And indeed, one of our audio contributors said that at this moment, when the Hawaiian language was being outlawed by Samuel Chapman Armstrong's father, this was the moment that Hawaiians chose to immortalize their epics and their genealogies. These 19th century mele then are doubly archival. They mark and record information deemed important enough to pass on, but they've also been transcribed in fine penmanship to be preserved in an archive of another form. Vailehua specifically states that he expects his letter to be printed, but also that the youth will hear the deeds of the past chiefs, again in a moment where Samuel Chapman Armstrong's father is outlawing Hawaiian language in government-run schools. I wouldn't want to leave you thinking, however, that this research was purely some radical experience of reading an archive against the grain and finding euphoric moments of indigenous agency throughout. It was often confusing and overwhelming. How do you capture the range of experiences that informs your interpretation of a text, both as a material artifact and as a bearer of content? I will not be so naive as to suggest that our approach should be taken up by everyone, but as someone trained primarily as a scholarly researcher and writer, the exhibition opened up a format of interpretation that was much less deterministic than prose. Rather than the monographic narrative of the expert scholar, of which I have become increasingly suspicious because it's steeped in Eurocentric ways of knowing, it allowed multiple truths to come to bear on these objects. Given that the subject of our seminar is art and decolonization, it may seem strange that I have chosen to focus so much on the display of texts rather than works of art. But I would argue that the exhibition itself can serve as a conceptual installation. We tried to balance the very format of this exhibition with the contemplation we sought. From the suspended archives, which actually reminds me of those incredible easels upstairs, to the directional speakers, we wanted to find a way to make the space and experience without overpowering the voices we hope to center. We didn't want this exhibition to be in the archives. We wanted it to be in the art museum because we wanted it to be a space of contemplative reflection rather than a space of passively received information.
Though art history and academia more generally has been engaged with the question of decolonization for about a decade now, I nonetheless feel somewhat vexed by it and my place in it. Can art history engage in decolonization in a way, to borrow terminology from Eve Tuck and Kei Wayne Yang, that is more than metaphorical? Can this work do more than simply ease our guilt about our work being authorized by colonial networks of power? Rather than ask the question of what a decolonial art history is, I'll ask instead, what does or could an art history in the process of decolonization do, and what work might it generate? Again, I won't claim that this exhibition enacted decolonization, but I will say that it decentered colonial narratives of Hawaiian primitivity that are profuse, recentered Kanaka Maoli ways of knowing, and was organized to demonstrate our institutional complicity in the colonization of a sovereign nation. Patrick Wolf's statement that settler colonialism is a structure rather than an event has become somewhat of a cliche, but it speaks to the importance of mounting these exhibitions even at this somewhat more modest institutional level. I have taken the time to tell you in painstaking detail about my work, where I work, the building I work in, and how Sonnet and I worked with institutional collections because I believe this work must be carried out at all magnitudes. As several speakers said yesterday, there is no decolonized museum, but we can push ourselves, our colleagues, our students, our visitors, to take accountability of their ongoing contributions to colonization. To think of it not as something of the past or from elsewhere, but of our here and now, and with wide-reaching effects. Thank you. Muito obrigado a Kailane Pousac pela apresentação. Gostaríamos de convidar, por favor, Pedro de Niemeyer Cesarino. Pedro Cesarino é professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É autor de Onisca, Poética do Xamanismo na Amazônia, além de outros livros e artigos dedicados à etnologia indígena e às relações entre antropologia, literatura e arte. Pedro, por favor. Bom dia, é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite, a organização do evento. Eu vou ler um texto e tentar ler da maneira mais breve possível para ajudar na tradução. Evidentemente, eu vou ter que saltar diversas partes e eu espero que esse estudo esteja disponível em breve, né, nas publicações aqui do evento. Então, em um texto intitulado Empire and Objecthood, o crítico cultural William Thomas Mitchell especulava sobre os impasses derivados de uma reflexão sobre outras ordens das coisas, ou outros campos epistêmicos que produzem um sentido para os tipos de objetos, a lógica de suas especiações e a sua taxonomia. Essa é uma expressão dele. Com isso, Mitchell se referia às ordens que nem sempre são aquelas estipuladas pelas formas modernas de dominação, desde as impostas pelo imperialismo do século XIX até as referentes à instauração do império global capitalista contemporâneo. Como compreender, então, aqueles regimes visuais e materiais que foram obscurecidos pelo processo de imposição da cultura ocidental e que não pertencem à compulsão imperial pelo acúmulo, saque, proliferação e produção de objetos? Que talvez recaiam na categoria das coisas, entre aspas, ou talvez dos pertences, belonging, né, tomando a sugestão de ontem, que eu achei bastante interessante também, ou seja, de produções que não conseguem formar um sentido claro, um campo taxonômico definido, pelo qual poderíamos considerá-las, os modernos, né, como objetos, né, em seus mais diversos sentidos. Né. Para o autor, eu cito, a própria noção de arte como uma categoria distintiva de objetos é forjada também no encontro colonial. Fim da citação. Não é por acaso, portanto, que ele compreende, ainda de acordo com Mitchell, tanto a arte quanto a objetificação, assim como também categorias imperiais e imperiosas, e também a própria noção de estética como ciência do julgamento, ou como, de acordo com a expressão do autor, uma segregação dos condenados com relação aos redimidos, dos corruptos com relação aos objetos degradados. A reflexão de Mitchell, entretanto, é lúcida o suficiente para não produzir uma paralisia epistemológica completa, que é tão característica das críticas pós-modernas. Afinal, assinala o autor, trata-se, na expressão dele, não de um fato para se lamentar ou se superar, mas sim para se compreender.
A compulsão ocidental por objetos, que é um dos fundamentos do sistema da arte de suas respectivas instituições, é então responsável pelos processos simultâneos de equivocação, no sentido dado ao termo por Eduardo Viveiros de Castro, ou seja, que concerne a produção de uma dissociação entre homônimos derivados de distintos jogos de linguagem e seus respectivos referentes, que são constantemente divergentes, referentes ou mundos divergentes, né? E também de ocultamento desses modos alternativos de relação entre pessoas e coisas ou pertences, né? Afinal, a imposição de uma ordem das coisas, no sentido clássico de Foucault, implica em dispositivos classificatórios que produzem, ao mesmo tempo, a impressão da compreensão decorrente dos processos de objetificação e o eclipsamento de tais alternativas, que são situadas nos interstícios e nas fronteiras dos domínios imperiais. Mitchell, a rigor, se refere ao sentido vernacular do termo objeto, objectus em latim, né, aquilo que se apresenta aos olhos, que é posto diante do sujeito e, portanto, que se submete à sua inspeção analítica e classificatória. Na história do Ocidente moderno, as coisas dos outros se transformam, então, nos maus objetos do império, uma expressão do autor, né, ou seja, naqueles itens que produzem, de novo na expressão dele, ambivalência e que precisam ser destruídos ou tolerados. Cabem aí, portanto, objetos recalcitrantes, classificados através de noções etnocêntricas, como a idolatria e o fetichismo, né, responsáveis por reduzir outros regimes de existência aos domínios da crença e do imaginário, e potencialmente controláveis pela razão crítica, ou então simplesmente aniquiláveis pelas práticas genocidas. Dentre o conjunto abundante de exemplos, que eu não vou poder, infelizmente, detalhar aqui, né, podemos considerar, por ora, os Nkisi dos povos Bantu, da África Ocidental, que é justamente um termo de difícil definição, e eu não vou entrar nesse mérito aqui, né, com amplas implicações cosmológicas e que se refere originalmente a um complexo material verbal e corporal frequentemente reunido em torno de uma imagem figurativa de uso ritual, né. Os Nkisi, ou Minkisi, no plural, foram alguns dos objetos preferenciais para a produção dessa categoria colonial e genocida de fetiche, além de terem sido esquartejados pelas disciplinas ocidentais, tais como a arte, a antropologia e a medicina, a partir de categorias arbitrárias que, com frequência, de novo, de acordo com a expressão de um outro autor, especialista nessa área, destruíam a sua integridade como um todo. O sentido dado por Mitchell à noção de coisa, que é essa categoria fronteiriça, né, ou seja, as coisas em seu dizer, na expressão de Mitchell, são simultaneamente nebulosas e teimosas ou obstinadas, sensualmente concretas e vagas, né, não é, evidentemente, o único necessário para refletir sobre os dilemas relativos à exibição e compreensão pelo sistema artístico das coisas não ocidentais e de seus modos de relação. O autor alertava para a remissão de tais regimes outros de relação, intermediados por alguma forma de materialidade, aos domínios da crença, que é, do meu ponto de vista, uma falsa categoria antropológica, como dizia o Eduardo Viveiros de Castro, de novo. A crença termina justamente por produzir uma redução, se não mesmo uma eliminação da autonomia ontológica, estética e epistemológica das coisas dos outros, né? E é esse precisamente o caso mencionado na formação colonial da noção de fetiche, entre outras, né, que se estabelece a revelia e a despeito da complexidade de noções e de processos rituais como os envolvidos nos Minkisi. Vou pular uma longa parte do texto. Os impasses derivados da centralidade do sujeito, com S maiúsculo, né, de onde vem justamente a noção de crença, de imaginário, de fantasia, que são todas essas categorias das quais se atribuem, né, e que reduzem os universos alheios de existência, né. Então, os impasses derivados da centralidade do sujeito, dos processos imperiais de objetificação, nos obrigam a buscar outras alternativas para a compreensão antropológica da coisa. Quando eu digo compreensão antropológica, eu não estou pressupondo uma antropologia produzida só por homens brancos, acadêmicos, mas por quaisquer pessoas pensantes possíveis, né? Essa compreensão antropológica da coisa alternativa, né, seria, portanto, fundamental para a reflexão sobre os desafios conceituais da comparação. É nesse ponto que se tornam relevantes as propostas recentes de dois autores, Martin Hobart e o Morten Pedersen, que defendem o uso da noção de coisa como uma ferramenta heurística e metodológica. Trata-se de uma categoria desprovida de início de qualquer teorização, como, por exemplo, teorizações que foram produzidas por autores como Bruno Latour, né, ou como Tim Ingold e outros, né, e que se transforma, assim, em uma pura forma etnográfica, a ser preenchida pelas exigências derivadas dos modos de existência em questão, né, ou do regime visual ou estético dos xamanismos amazônicos, ou dos sistemas cosmológicos africanos, entre tantos outros possíveis, né.
Nesse sentido, a coisa só passaria a ganhar potencial analítico a partir da produção de uma teoria etnográfica que lhe fosse correspondente, né, a fim justamente de evitar sobreposições que são tão comuns, derivadas dos pressupostos modernos, como, por exemplo, as noções de autoria, né, e essa compulsão pela objetificação, né. Em um segundo momento, portanto, coisa e conceito passam a se relacionar de maneira recíproca. Um determinado regime de produções materiais, como, por exemplo, os objetos figurativos de duração temporária na Amazônia, né, passa a ser compreendido, em outros termos, pelo conjunto de conceitos associados e ou derivados dessas produções, né. O conceito de duplo, que é tão comum às diversas sociedades ameríndias, né, uma tradução minha de conceitos amazônicos por duplo, né, seria então aquele diretamente associado a itens materiais como substitutos funerários, como, por exemplo, entre os povos do Alto Xingu, mas também a fotografias e outras produções figurativas, produzindo, portanto, uma associação complexa. As imagens hoje importam um pouco aqui, tá? Mas eu vou... Aqui são esses substitutos funerários, os Egitsa, dos Kalapalo, né? Esse procedimento é característico, dizem os autores, né, da obra de Marilyn Stratton, né, que, em seus estudos sobre a Melanésia, consegue produzir um léxico analítico inovador derivado do próprio regime de relações estabelecido, por exemplo, entre corpos, conchas, porcos e inhames nos coletivos da Papua Nova Guiné, né, ou da Melanésia. Nesse sentido, ainda, a proposta estaria alinhada à influência da filosofia de Deleuze de Guattari na antropologia contemporânea, em especial no que se refere à invenção e proliferação conceitual. É necessário inventar e proliferar conceitos, né, para regimes materiais e visuais e estéticos para os quais não existem ainda conceitos, né, no vocabulário analítico acadêmico suficientes para compreendê-los, né. Portanto, caberia às imaginações etnográficas inventarem, a partir do trabalho de comparação e de tradução, esses conceitos, né, necessários para estipular o pensável e o tangível de mundos possíveis divergentes dos modernos. Isso, porém, ainda não é tudo, né? A proposta de identificar coisas e seus respectivos conceitos é derivada de um programa antropológico e político geral lançado por diversos autores, mas sobretudo pelo Eduardo Vieira de Castro, que consiste em produzir condições para a emancipação conceitual e ontológica de coletivos não ocidentais. Para que esse programa seja explorado em sua devida amplitude, os autores desse livro, o Thinking Through Things, ou Pensando pelas Coisas, né, em um estudo sobre um desses autores que produz um estudo sobre as indumentárias dos xamãs mongóis, né, dá ainda mais um passo que consiste em diferenciar os conceitos filosóficos de eu, ou de pessoa, né, que são, de certa forma, todos derivados do problema do sujeito autocentrado, né, dos conceitos etnográficos de eu ou de pessoa, né, que são necessariamente conceitos abertos. Em outros termos, isso quer dizer que a associação entre coisas e conceitos só faria sentido quando articulada com a sua respectiva noção de pessoa ou de corpo, né, derivada de cada situação específica, né, sem a qual recairíamos novamente nos pressupostos do sujeito e da sua centralidade das suas respectivas instituições, né. E é isso justamente que produz espaço para as tais das teorias etnográficas, ou em outros termos, para uma multiplicidade de teorias concorrentes com as modernas e não necessariamente produzidas, como eu dizia, apenas por um intelectual acadêmico ocidentalizado. É nesse sentido que itens tangíveis, mas também intangíveis, como cantos e narrativas, só se tornam compreensíveis com relação às concepções de pessoa, que não necessariamente são compatíveis com a invenção moderna do homem soberano e de seus desdobramentos epistemológicos e políticos. Assim, a agência de determinadas coisas, como aquelas efígies funerárias, né, que estão aí na tela, né, que momentaneamente abrigam o duplo de recém-falecidos, não poderá ser compreendida como, por exemplo, como um eu projetado ou estendido, né, um eu animista, se essa extensão for considerada apenas como uma espécie de crença, né. Esse mecanismo é um mecanismo perverso e persistente do discurso moderno sobre os outros, né. Tampouco deveríamos, ao menos de partida, considerar que as coisas tais como as efígies funerárias ou os inquice, né, só são potencialmente animadas como projeções de um sujeito, que garante, portanto, assim, a neutralidade ontológica dos fatos e das representações mentais, né. Ou então que só estabelecem sentido se estivessem na vizinhança de humanos, como sugere Bruno Latour, né, que seriam, portanto, os únicos a serem definidos como agentes primários com relação aos seus eventuais agentes secundários, postulado do Alfred Gell, em Art and Agency, né? Ou seja, perspectivas que são eminentemente antropocêntricas, né? Torna-se necessário, portanto, dar um passo além para a compreensão da radicalidade de teorias múltiplas, né?
A inovação decisiva da antropologia da Marilyn Strathern, nesse sentido, tem a ver com a sua capacidade de justamente ter compreendido que, em certos modos de existência, eu cito um dos autores do Thinking Through Things, o Mother Pedersen, pessoas e coisas podem colapsar como mutuamente análogas ou como objetificações de relações sociais funcionalmente isomórficas. Isso é importante. Pessoas e coisas colapsam como sendo mutuamente análogas, né? Ou seja, as coisas assim seriam como espécies de calculadoras de relações sociais, né? Que tanto produzem tais relações como são elas próprias as relações pelas quais esses belongings, esses pertences, circulam, né? Tratamos aí de regimes de objetificação diametralmente opostos àquele da compulsão pela classificação e pela posse, que caracteriza o Ocidente e sua peculiar invenção da arte. Esses regimes, marcados por economias do dom ou da dádiva, e não pelas da mercadoria, são aqueles nos quais se inscrevem grande parte de coletivos minoritários como os ameríndios, melanésios e outros, né? Coisas intercambiáveis em um regime da dádiva ou do dom, portanto, são elas próprias as relações, como dizia Marilyn Strathern, não por serem místicas ou mágicas, né? Mas por serem constitutivamente abertas, né? Capazes, portanto, de calcular a posição de outrem, o doador ou receptor futuro de uma determinada dádiva, né? E, a partir dela, de prever e de recapitular eventos futuros ou pretéritos. O que acontece, entretanto, quando as redes de relações que envolvem corpos, coisas, pessoas e seus respectivos conceitos, essas redes recursivas que colapsam posições umas nas outras, são cortadas pelos regimes do colecionismo e da mercantilização? Se o que as define não é exatamente a sua vitalidade mágica, como pensava Marcel Mauss, né? E então tampouco será também a perda da aura, né? O famoso conceito de Walter Benjamin, que caracterizaria as operações como a comercialização e a musealização das coisas dos outros, né? O deslocamento em questão é bem mais amplo do que o simples desencantamento de objetos mágicos sagrados, né? Ele envolve uma reconfiguração ontológica radical, cujos efeitos dificilmente poderiam ser reparados pelas instituições da arte, seus pressupostos e seus modos de relação. A imposição da monetarização, vou pular a citação aqui, tá, para os tradutores. A imposição da monetarização é justamente, né, aquela que se refere a um regime de objetificação marcado por uma noção de valor, né, que é estabelecida pela separação entre pessoas e coisas, né, e por modos de categorização das coisas dos outros por conceitos que, em princípio, não lhes pertencem. Arte, artefato, objeto etnográfico, enfim, todo esse conjunto de classificações, né. De maneira geral, é essa operação de individualização e de objetificação que constitui o interesse artístico institucional pelas coisas dos outros, via de regra caracterizado por uma incompreensão dos equívocos tradutórios e dos impasses cujos fundamentos ontológicos extrapolam ainda mais o horizonte das políticas da identidade e da autoridade. Ora, a passagem das coisas dos outros para museus das mais diversas aspirações e trajetórias é uma passagem abrupta entre mundos, que frequentemente implica na distorção profunda, se não na perda completa, daquela aliança fundamental entre conceito, coisa e pessoa sobre a qual falávamos. Reivindicações de ancestralidade e de identidade, por mais importantes que sejam para as lutas contemporâneas, tampouco dão conta de recuperar o nexo relacional inicial, né? Em certa medida, essa questão precisaria de um esclarecimento suplementar. Em determinados casos, não seria de qualquer forma possível recuperar ou restaurar vínculos originais, né? Por um lado, a nostalgia da origem pouco ajuda a superar a violência constitutiva da operação em pauta, né? Assim como tampouco produz uma forma de compreensão crítica dos impasses contemporâneos. Por outro, ela é contraditória com a própria triangulação original de coisas como as indumentárias dos xamãs mongóis, os Nkisi Kikongo, as esculturas funerárias da Balangã da Nova Guiné, ou as efígies funerárias de Egitsa dos Kalapalo, entre tantos outros exemplos possíveis, né? Que são todos agentes, né, muito frequentemente, que devem ser destruídos após o fim do ciclo escatológico ou da configuração ritual, né, que atrela a detentores, clientes, consulentes e seus protótipos, espíritos ou divindades, né, ou então vendidos como objetos para museus europeus e europeoides. Tomemos a título de ilustração, que vou dar pelo menos um caso, né, detalhar um pouco esse argumento pelo menos através de um caso específico, né, que é esse das cabeças reduzidas dos povos Shuar da Amazônia equatoriana, as Tsantsa.
Em um primeiro de 4 momentos, que são assim estudados pelo Stephen Rubinstein, né, que produziu um artigo bastante interessante sobre o assunto, as tsantsa eram objetivo explícito da guerra intertribal estabelecida pelos subgrupos Shuar, da Amazônia Equatoriana. Uma vez capturadas, as cabeças eram então despersonalizadas por uma série de técnicas de mumificação ou de decoração, a fim de se tornarem sujeitos centrais em determinados rituais ao término dos quais eram descartadas. As tsantsa eram, nas palavras de Philippe Descola, uma expressão formal de uma singularidade existencial pura, ou seja, uma espécie de operador lógico, simultaneamente termo e relação, em uma série de permutações entre termos e relações, eles mesmos carregados de valores variáveis. Essa característica, ainda de acordo com Descola, que permitia à cabeça ocupar simultaneamente ou consecutivamente posições distintas do ponto de vista do gênero e do parentesco, em uma série de relações unívocas ou recíprocas, antagônicas ou complementares, com o matador, com seus parentes e aliados dos dois sexos, entre outros grupos cerimoniais. Ao fim desse balé topológico, a tsantsa assumia todos os papéis de uma procriação simbólica, não parente, doador de mulheres, tomador de mulheres, e esposa e, finalmente, embrião. Fim da citação. O segundo momento, entretanto, é aquele em que se rompe essa rede de relações de reciprocidade, não necessariamente harmônica, né, característica de um sistema de vendetta que dava sentido às tsantsa, né, que é, portanto, nesse contexto, um agente que se define apenas a partir de concepções alternativas da pessoa e dos modos de relação. Esse segundo momento, que parece ser anterior à década de 1960, né, seria a rigor relacionado à demanda euro-americana por tais cabeças já no final do século XIX. Né. Nesse contexto, as tsantsa já circulam como mercadorias trocadas por bens de consumo ocidentais e passam então a se integrar a processos de monetarização que teriam distorcido e potencialmente impulsionado a guerra intertribal já praticada outrora, né, mas a partir de outros nexos e intenções. É no terceiro momento, entretanto, que as tsantsa, já consideradas como objetos de museus ou de coleções privadas, e não mais como mercadorias, passam a circular entre o centro metropolitano e a sua periferia, a saber, a Amazônia Equatoriana. Nesse contexto, elas, nas palavras do Stephen Rubinstein, elas oferecem os elementos para um produto semiótico, a representação da cultura Shuar, em particular, e da selvageria amazônica em geral. Assim, a ressignificação das tsantsa para representar a cultura Shuar não apenas desloca a sua função original, mas efetua também uma reversão da economia original, na qual a caça às cabeças acontecia. Enquanto os Shuar subordinavam o acúmulo à circulação, as coleções de museus refletem a subordinação capitalista da circulação pelo acúmulo. Fim da citação. Ou seja, noções completamente distintas de valor e de relação que estão em jogo aqui, né? Na década de 1990, contudo, algumas das cabeças reduzidas que ocupavam as vitrines e reservas de museus europeus e norte-americanos passam a ser repatriadas a pedido da Federação Shuar, a Shuar. Ou seja, uma federação formada por dois povos afins que anteriormente guerreavam e capturavam as cabeças uns dos outros. Nesse contexto, a natureza híbrida das tsantsa se revela de maneira eloquente. Outrora sujeitos rituais, posteriormente mercadorias, em seguida emblemas de cultura de selvageria, elas são também partes de corpos de inimigos mortos há tempos. Os Shuar da década de 1990, argumenta Rubinstein, não são mais, entretanto, aquela sociedade igualitária e descentralizada. Eles vivem agora sob a égide administrativa de uma federação, que é a representação do Estado para os Shuar, né, e reconhecem-se sob a noção de identidade cultural, segundo a qual as tsantsa já não mais os caracterizaria por se vincular a um passado cujos mortos, entretanto, merecem respeito. De posse dos líderes da federação, as tsantsa, paradoxalmente, passam a se transformar em posses inalienáveis, em objetos sagrados, que produzem dinâmicas locais de poder justamente por sua permanência. É aí, nota Rubinstein, que o termo sagrado, outrora inexistente no discurso Shuar, né, que antes conceitualizava as tsantsa através de noções de força e de poder, né, vai se associar a noções políticas de propriedade cultural, né, e da permanência material, potencialmente incompatíveis com a impermanência que outrora caracterizava esses ex-sujeitos rituais, né.
trancadas em armários e em depósitos da federação, aos quais apenas os dirigentes têm acesso, as coisas agora se tornam objetos sagrados, prestes a comporem novos museus a serem construídos pelos próprios Shuar. Aí tem uma conclusão provisória, né, que eu ainda preciso desenvolver melhor, mas na qual eu quero avançar ainda algumas ideias com relação a esses temas, né? Ou seja, vamos recapitular brevemente os argumentos que eu desenvolvi até aqui. O caso das cabeças reduzidas revela de maneira eloquente as diversas etapas que as coisas dos outros sofrem ao atravessarem os ciclos de dominação, de monetarização e de classificação impostos pela civilização capitalista. A partir de suas redes e formações de sentido iniciais, as coisas são destruídas ou saqueadas sob a égide de categorias como idolatria ou fetichismo forjadas pelo processo colonial. Do século XIX em diante, elas serão supostamente redimidas por categorias como artefato, arte, cultura, identidade, que impulsionam os processos de classificação e de estudo pelas instituições ocidentais, raramente feitos a partir de um conhecimento de causa dos pressupostos alheios, pressupostos metafísicos, ontológicos, estéticos, políticos e assim por diante. Museus, entretanto, são instituições monumentais que representam o ápice das conquistas e das crises civilizatórias modernas, atualmente em estado de colapso avançado. Ora, tal colapso tem a ver, sobretudo, com a falência das narrativas das cisões, que até então fundamentavam projetos civilizatórios como aqueles envolvidos em museus e grandes exposições. Esse colapso, contudo, não tem a ver apenas com as reivindicações de autoridade, de representação e de identidade em voga no Brasil e alhures. Ele tem a ver mais ainda com a ruína dos fundamentos modernos e de suas expressões corporais, materiais e tecnológicas. O sentido da coleção, da manutenção, da circulação, exibição, repatriação e ressignificação das coisas dos outros, portanto, deveria ou precisa ser pensado a partir da iminência da ruína, como diz Anna Tsing, de todo um projeto civilizatório e de seus aparatos materiais. Vai embutida aqui a discussão sobre antropoceno, capitaloceno, suas derivações, que eu não posso aprofundar. Os debates atuais, afinal das contas, precisam apontar justamente para a iminência de um futuro incerto, no qual, muito provavelmente, voltará a fazer sentido o conhecimento das redes de relações de circulação e de produção de pessoas, a partir das quais se formavam coisas como os Minkisi Bantu, os Egitsa, Caribe, Kalapalo, os Malangã, melanésios. Isso tem a ver, em grande parte, com o fato de que essas coisas são, antes de mais nada, como diziam Peterson e Holbrand, agentes decisivos na produção de relações sociais. E, mais ainda, agentes que ganham existência justamente por não serem constituídos a partir das premissas e dicotomias que, entre os modernos, condenam determinados fenômenos coletivos à existência e outros às periferias do real. Modos de relação que fazem corpos, pessoas, conceitos e materialidades colapsarem uns nos outros através dos mais distintos e originais processos. As coisas recalcitrantes podem ser também aquelas que nos ensinarão a repensar um mundo constituído por litígios e suas formas de controle ou de cerceamento dos modos alternativos de existência. Tudo se passa assim como se um museu que abriga temporariamente um Nkisi ou um Oxé Xangô precisasse repensar a pretensão de ser a casa que o envolve, ao invés de ser o continente, o centro, o monumento, a referência, para um conteúdo ora destroçado, ora incerto, derivado de processos cujos regimes talvez sejam irreparáveis. Museus poderiam ser, contudo, indutores e mediadores horizontais de relações, homólogas àquelas que outrora eram geradas pelos objetos que eles imaginam salvaguardar. Obrigado. É isso. Muito obrigado, Pedro Cesarino, por sua fala. Agora gostaríamos de convidar a Rosane Borges. Rosane é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação, professora colaboradora do grupo de pesquisa Colabor, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Foi coordenadora nacional do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra, da Fundação Cultural Palmares, Ministério da Cultura. É articulista da revista Carta Capital Digital e do site Jornalistas Livres. Também é conselheira de honra do Conselho Reinventando a Educação e autora e organizadora de diversos livros, como Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro, Mídia e Racismo e Esboços de um Tempo Presente. Por favor, Rosane. Bom dia. Ainda é bom dia, né? A todas, todos e todes. Eu já comecei quebrando o protocolo, já subi antes, né?
mas é sempre bom, né? Eu acho que depois dessas duas, primeiro também, né, tem o proverbial primeiramente que cabe tudo, mas a gente coloca primeiramente reticências. Então, segundamente, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. Eu conversava ainda há pouco com o André, parece meio uma megalomania, a gente tem, por, digamos, vício de pesquisador, achar que os nossos temas de pesquisa eles abrigam ou escondem a chave explicativa do mundo, né? Mas eu dizia para o André que uma das minhas alegrias e felicidades é porque o tema ele incide no mundo contemporâneo, que vem fraturando o mundo contemporâneo. Eu venho insistindo que o tema das artes visuais, da imagem, da representação é o grande tema do nosso século XXI. Como diria Foucault, cada época ele tem a sua episteme, tem a sua configuração. Eu não ouso, eu venho insistindo, e não só porque eu trabalho com o tema, mas que o nosso século é o século por guerras de signo, por brigas por visibilidade e por reconhecimento. Não é à toa que algumas questões, eu costumo falar para os meus alunos que, na minha época de estudante, um dos grandes temas era por uma universidade pública, gratuita e de qualidade, né? Hoje, o que a gente ouve? Vai ter negra, preta, trans, lésbica, assim, nas universidades públicas. Eu acho que isso, de certa forma, revela um deslocamento das agendas de reivindicação contemporânea. É um pouco que minha fala vai trazer aqui hoje. Essa imagem é uma imagem conhecida, né, uma imagem que circula muito, da Sara, mais conhecida como Vênus Hotentote, e eu já advirto, né, a minha apresentação vai ser uma apresentação sovina em imagens por estratégia. Já que a gente está falando em descolonização do olhar, eu vou trabalhar apenas com 3 imagens, considerando-as que elas são matrizes discursivas. Uma primeira matriz, que é o que a Vênus Hotentote traz, em relação ao que funda, de certa forma, um discurso sobre a mulher negra e, extensivamente, sobre os terrivelmente outros. Uma outra imagem, que seria a retroalimentação dessas matrizes discursivas, desse olhar enrijecido, desse olhar carcomido, e uma outra imagem que seria, digamos, uma matriz possível do campo das artes visuais para essa insurgência do olhar, para esse olhar opositor, como bem disse a pensadora e ativista Bell Hooks. E aí, considerando que, se de fato a gente concordar, né, minimamente ou provisoriamente, que o nosso século é um século marcado por guerras de imagens e visibilidade, eu começaria um pouco para tentar, né, trazer aqui, discutindo o debate, um texto, parte de um pequeno texto, um prefácio, inclusive, que eu fiz para o livro da Bell Hooks, que se chama Olhares Negras, Raça e Representação, para introduzir, a partir daí, a gente ter esse percurso em relação a essas 3 matrizes, né? Costuma-se... Deslizou aqui um pouco. Costuma-se afirmar que cada tempo possui configurações e desafios políticos específicos. O século XIX, pedaço da história em que o homem ocidental se reafirma como sujeito que conhece e pensa por meio das representações do mundo, colhe os frutos da revolução tecnocientífica. Foi uma época de crença entusiasmada na noção de progresso e na filosofia da consciência. Um tempo em que certa concepção de humanismo apostava na civilização, na felicidade e na realização individual. O sintoma de que algo não ia tão bem num contexto tão alvissareiro vem com a psicanálise fundada por Freud. O século XX é visto como o século tanto do átomo e do cosmos, quanto da linguagem.
momento em que as promessas do projeto de modernidade, tão em voga no 19, passaram por duras reavaliações. A barbárie, vista na versão edulcorada do 29 como algo soterrado em camadas distantes da nossa história, volta assustadoramente com as duas grandes guerras mundiais. Não é preciso a gente voltar no século XX, a gente está vendo novamente ao XXI o retorno, né? Reacendendo os faróis do desamparo e do horror. Os filósofos da decepção diriam que o céu de brigadeiro pintado pelo iluminismo fora uma ilusão. Mais do que uma ideia linear de progresso, o século XX, pelo triunfo do capitalismo e da tecnociência, nos ensinou que o projeto de modernidade carrega em seu germe a ideia perpétua de crise, que se faz sentir por todos os terrivelmente outros, não contemplados por uma concepção de humano e humanismo, negros, indígenas, africanos, pessoas LGBTQI. Segunda tarefa de etiquetar um momento histórico, eu arriscaria dizer que a nossa época, o século XXI, está sendo marcada por embates na ordem do imaginário, como eu já falei para vocês, por uma guerra de imagens e signos, por uma sede de representação e visibilidade. Até as análises sobre o desidratado Estado Islâmico buscam, no Estatuto da Visibilidade da Sociedade do Espetáculo, as chaves de compreensão desse fenômeno complexo. Não sem motivos, entre as certezas que cultivamos, ainda que provisórias, em tempos tão voláteis, seguro-me essa ideia de modo ferrenho como um horizonte epistêmico. Não podemos desconsiderar que a proeminência desse traço reacendeu uma discussão bizantina que se perde sob os lençóis do tempo, as supostas altercações entre universalistas e particularistas, ou, se a gente quiser usar uma palavra da moda, identitaristas para alguns. Presos a uma concepção decadente, legada pela modernidade, os que caem nessa armadilha, universalistas versus identitaristas, reduzem as reivindicações dos grupos discriminados a uma questão específica, identitária, como se identidade fosse pouca coisa. Pior, acusam esses grupos de desviarem a luta fundamental contra o capitalismo, contra as estruturas, para caminhos curtos, adiando ou invisibilizando as mudanças necessárias que ganhariam força quando levadas adiante por sujeitos indistintos, sem marcadores de raça, gênero, orientação sexual, entre outros. As discussões em torno das novas ordens de representação, novos regimes de visibilidade, habitam o coração da política global contemporânea. Não é à toa que autores como o pensador, um dos principais filósofos da contemporaneidade, como Attili Bembe, cunha o termo política de inimizade, na verdade, a partir de leituras, né, de outros pensadores, como o próprio Carl Schmitt, para dizer que, de fato, a nossa política contemporânea, a política da alterofobia, né? E que tem como um de seus principais fundamentos a indissociabilidade entre política e representação. Nessa chave, é preciso defender uma ação transformadora capaz de encontrar maneiras de reinventar um mundo possível, numa perspectiva ética, estética e política. As antigas ordens de representação, agora em crise, mostram-se incapazes de abarcar o mosaico possível de acepções do que se chama de humano, o que supõe a tarefa de fundar uma nova gramática política livre das orientações do pensamento oxidado. Não se deve reduzir a questão ao par universalismo versus particularismo, no qual muitos querem alocá-la. Eu acho que essa é um pouco, essa introdução mostra o trajeto da minha fala, porque pensar descolonização do olhar
já que, de fato, imagem e representação são categorias importantes para a gente pensar a política contemporânea hoje, é preciso que a gente pense imagens. A gente fala muito de deslocamento de olhar, né? Do olhar, mas o que significa isso? Né? Que olhar é esse? Do que a gente está falando quando a gente junta, a gente dá ao olhar um estatuto tão importante? E aí, evidentemente, que com tanto mais razão, essas discussões elas ganham muito mais relevo, porque hoje o olhar ele é um neovalor do capital. Vivemos numa sociedade escopofílica, né? A escopofilia da sociedade, uma sociedade telânica, e é preciso que essas questões que fraturam o mundo contemporâneo, na letra do Agamben, que a gente pense como questões, um sistema que estrutura a preservação, a reedição do que costumeiramente chamamos de civilizados e bárbaros. E essa imagem, para mim, não só para mim, né, mas é uma imagem muito avaliada, muito examinada, mas ela funda uma matriz discursiva a partir de um olhar. Que olhar é esse? O olhar colonizador, o olhar do dominador. E a imagem da Sara, ela é essa matriz fundante do que diz o que a mulher negra na empresa colonial, na empresa escravocrata, esse outro anômalo, esse outro abjeto, esse outro impossível de estabelecer reconhecimento, e aí eu acho que eu vou tentar trabalhar na última parte, nessa noção de reconhecimento e não de empatia, outra expressão tão comum nos nossos tempos, que é preciso que a gente seja empática com o outro. Eu costumo brincar, não que eu não goste da palavra empatia, mas eu costumo dizer para os meus alunos que, quando o mundo corporativo se apropria de algumas expressões, é porque já degringolou. Empatia é uma, né? Você vai nas empresas privadas, eu fui esses dias, porque a gente está aqui, professora, tentando ser empática. Eu falei, olha, a minha cisma com a palavra empatia ela tem procedência. Quando o mundo empresarial privado se apropria, porque a gente deve, de certa forma, abandoná-la. Mas deixemos isso para o último tópico da fala. E a Samia Melnes ela vai dizer, essa expressão eu gosto muito, a descolonização continua a ser um ato de confrontação com o sistema de pensamento hegemônico. É, consequentemente, um processo de liberação histórica e cultural. Como tal, a descolonização se soma à construção de todas as formas e estruturas dominantes, sejam elas linguísticas, discursivas ou ideológicas. E se a gente pensar que as imagens, as artes visuais são um sistema a um só tempo discursivo, linguístico e ideológico, é possível, a partir daquela imagem da Sara, essa composição de imagens, essa imagem da Vogue foi uma imagem, não sei se vocês lembram, muito polêmica, e essa composição, eu acho que saiu num artigo do antropólogo Hélio Menezes, doutorando, eu acho que a orientadora dele, inclusive, se encontra aqui no auditório, é isso, orientando da Lília Schwartz, o Hélio Menezes fez um artigo sobre, né, e fizeram essa composição de imagens. Ora, pensar o olhar e pensar descolonização é um pouco, é por isso que eu brinquei com vocês que a minha fala não teria muitas imagens, é um tanto a gente fazer o exercício onde a Sara mora em cada um de nós, e como esse olhar que nos acostuma a ver esse terrivelmente outro, nesse caso, uma mulher negra escravizada, que teve o corpo visibilizado, hipervisibilizado pelos gabinetes de curiosidade, pelos antigos museus, para reafirmar para a sociedade europeia o que seria o normal, o belo, o digno de ser exaltado, como é que a gente percebe, de certa forma, a reverberação disso e como isso, de certa forma, não nos incomoda. Evidentemente que eu estou dizendo isso não considerando o que eu falei no início da minha fala sobre os grupos que vêm se insurgindo, né? Ora, pensar tudo isso é pensar, já que a ideia descolonização do olhar e não das imagens,
qual seria, então, o trajeto que a gente tem, a partir dessas imagens, para pensar uma outra política das imagens? E aí eu acho que pensar a trajetória do olhar e do olho, a psicanálise, principalmente da extração lacaniana, o Lacan vai trabalhar muito com o olho como fonte de desejo. E há toda uma discussão da psicanálise que seria preciso, nesse momento de um exercício epistemológico, que nós interrogássemos o olhar para além da sua dimensão física geometral. O próprio Lacan pergunta, ele faz uma pergunta que ele diz o seguinte: há algo da ciência moderna que foi esquecido, soterrado e recalcado quando se discute o olhar? E ele responde: esse algo é o desejo. Para o Lacan, os antigos tomavam o olhar, a visão, como a fonte do desejo, daí não é à toa que inveja vem de invídia, e o invídia de vídia, ou seja, o desejo secreto ou visível, ou latente, e ele vai fazer toda essa discussão. Ora, quando a gente pensa essa trajetória do olhar, o que é a sociedade moderna e o que é a construção dessas imagens, por isso que eu nós trouxe, porque elas são, a cada visada dessas imagens, muitas vezes a gente não desloca o nosso olhar, a gente reafirma o que elas são, né? E aí eu acho que, a partir da matriz da Sara, a gente pode passar um filme individual do repertório de imagens sobre corpos negros escravizados e da contemporaneidade. E quando a gente pensa a ascensão desse olhar como um objeto da física geometral, o que a gente tem? O sujeito cartesiano, né, falando de maneira muito vulgar, muito banal, o sujeito cartesiano que pensa, logo existe, mas é próprio Lacan que vai dizer: a um sujeito que pensa, logo existe, corresponde um sujeito que é onividente e que organiza a cena do mundo. É esse sujeito onividente que organiza a cena do mundo que vai construir, do ponto de vista de uma ideia de civilização, a linha que sustenta a linha divisória entre nós e os outros. Isso do ponto de vista de uma trajetória da discussão do olhar, né? Com a ciência moderna que o olhar ele passa a ser um objeto da física geometral. É a partir daí que a perspectiva surge, é a partir daí que toda a visualidade passa por regras matemáticas rigorosas. E, coincidentemente, com todas as aspas, é a partir daí que se tem digamos, um inventário sobre a construção do olhar do outro. Relatos de viagem, corpos nas fazendas de cana-de-açúcar ou qualquer outro tipo de plantação na diáspora americana. Essa trajetória, né, esse sistema visual que vai antecipando a percepção de um universo sensível, nos educa, e a educação no sentido muito radical do termo, para a gente ter uma pedagogia dos modos de ver pessoas e corpos negros, que a gente pode estender às pessoas LGBTQI, a gente pode estender aos mendigos da rua. Eu lembro muito da polêmica em relação ao mendigo gato de Curitiba. Eu não estou lembrada até hoje, eu não sei se realmente se trata de um gato, mas o que aquela polêmica ela revela para a gente? Aquele corpo fora do lugar mobilizou, porque há uma pedagogia do olhar que nos diz que aquele corpo não foi talhado para viver no limite da humanidade, ou da desumanidade, da indigência. Há um olhar prévio que nos coloca hierarquicamente em papéis sociais. É por isso, se a gente tentar fazer aqui uma ligação muito drástica entre o que eu comecei falando e a crítica que eu faço a quem diz que uma reivindicação por imagem de pessoas negras na televisão, é uma reivindicação identitarista, a gente ainda não se deu conta o que essa reivindicação carrega em termos de potência para a gente virar o jogo de um contemporâneo em que essa noção de humano deixou muita gente para trás. A questão, quando a gente está trabalhando no registro das imagens, será que é possível a gente salvar algumas dessas imagens?
porque o projeto da modernidade ele é tão bonitinho, né? Muita gente diz que ele é tão bonito, ele podou tanto, que ele deixou muita gente para trás. E é esse deixar muito para trás se deu a partir dessa concepção do olhar. Como é que você constrói essa linha do não ser, do indigente, do escravizado, do corpo, ou como um termo, do corpo matável? E aí, voltando à ideia, aquele exemplo do mendigo gato de Curitiba, eu lembrei, eu tenho uma amiga, não tenho, e ela falou assim para mim, ai, Rosane, um desse lá em casa. Aí eu estava assim, acompanhar, e eu fui entender o que seria a polêmica do mendigo gato de Curitiba. Era um jovem branco, de olhos claros, que era mendigo na cidade de Curitiba. E a pergunta, eu lembro que eu fiz para ela, eu falei, mas será que se fosse um corpo negro, havia essa mobilização nacional, esse choro? Aí ela falou, lá vem essa estridência, ninguém pode dizer nada que vocês falam, mas uma pessoa negra. Eu disse, olha, o problema não é a comoção em relação ao corpo do rapaz de Curitiba, é a falta dela em todos os outros casos e registros. É a falta dela com os 111 tiros em Costa Barros. A gente costuma, o parâmetro que eu faço em relação a esse costume, né, que o olhar nos dá, esse hábito, digamos, essa normalidade, é Costa Barros. Nós temos jovens alvejados com 111 tiros. Eu acho que a imagem, eu não sei se vocês assistiram o Jornal Nacional. Colegas de profissão costumam fazer perguntas idiotas, e a moça começou a entrevistar o pai, que estava devastado. E ele devolve perguntando para a moça o seguinte, você sabe que são 111 tiros de armamento pesado no carro pequeno? E ela tenta fazer uma outra pergunta, ele mesmo responde, ele falou, simplesmente, eu não tenho corpo para enterrar. E aí eu acho que cai a ficha dela, ela fica muito sem graça, a imagem volta para o William Bonner, que também fica com a voz meio embargada, porque foi preciso, que assim, de maneira muito drástica, um pai dizer, vocês sabem o que representam isso? E por que você está me fazendo esse tipo de pergunta? E a gente não dimensiona costumeiramente, quando a gente faz essas comparações, fala, olha, mas isso são coisas do movimento negro, vocês são muito... são chatas, corpos brancos também sofrem. Agora, quando a gente pensa fazer esse exercício sobre o que a gente olha, o que mobiliza a gente, é possível que a gente ache o fio daquela matriz discursiva, que é uma matriz fundante do ponto de vista das teorias do discurso, é um protótipo, a imagem da Vênus Hottentote, que pode nos levar a alguns endereços de resposta, porque que nós não choramos por esses corpos. Parece, digamos, uma leitura que eu estou fazendo meio mecânica, meio forçada, mas é dizer que o campo visual, né, isso muitos de vocês, desculpem se eu estou sendo um pouco prescritiva no tom, mas muitas e muitos de vocês que estão aqui sabem disso, não estou falando nenhuma novidade, né, não estou descobrindo a roda, mas é como que a gente pode, de fato, relacionar visualidades com política para além da leitura de imagens. Para além do que a gente pode trazer aqui com as leituras e dizer, olha, mas esse corpo negro, esse corpo escravizado, os jovens da periferia, como é que a gente pode profanar essas imagens? Como é que a gente pode criar um outro sistema visual? Pensando nessa trajetória do olho, né, já que a psicanálise, eu gosto muito da psicanálise para pensar algumas questões, diz que é preciso a gente pensar como o olho se deslocou ao longo da história e quando ele se torna um objeto da sociedade moderna, científica, ele é um olho que é poderoso porque ele vai alocando lugares diferenciados. É preciso que a gente refaça essa trajetória, para além da gente refazer as imagens. A cada conjunto, digamos, a cada deslocamento de imagem, supõe um deslocamento do olhar. E esse sistema visual, quais os modos possíveis da gente ver as imagens de corpos e de pessoas negras, insisto, extensivamente, de mulheres, de pessoas trans, faz com que a gente, inclusive, coloque em xeque algumas discussões muito atinentes às artes visuais, como
questionei ainda há pouco com vocês. Será que tudo que a gente tem em termos de ferramentas, de insumos, de teoria, incide sobre essa reivindicação de uma outra trajetória do olhar? O que essa outra trajetória do olhar, ou que o olhar opositor, como bem disse Bell Hooks, essa expressão é dela, demanda de cada um de nós, brancos, negros, mulheres, homens, cis, héteros. Porque a Bell Hooks ela vai trabalhar exatamente na perspectiva do olhar opositor, ela vai dar alguns exemplos das cenas da escravidão e da relação senhor e escravo. E ela ressalta muito uma cena que é comum, né, da tragédia, da pior tragédia da nossa história, que é a escravidão transatlântica. Ela vai dizer que o escravizado não podia olhar o seu dono, o seu senhor. E, do ponto de vista dessa relação do olhar, ela vai fazer um paralelo que há, digamos, uma revanche de homens negros no século XX. Ela vai fazer análise de filmes estadunidenses, e ela diz assim, olha como os homens negros há uma revanche, porque eles passam a consumir filmes ditos pornográficos de mulheres brancas, e esses homens negros passam a ter delírios sexuais, a se masturbarem, olhando corpos brancos, o que foi interditado para eles, porque se eles olhassem, eles poderiam pagar com a própria vida. Então, ela vai dizer que o olhar ele é subserviente, porque pelo olhar a gente desloca o nosso lugar de agentes e a gente sai do lugar da subalternidade. E esse olhar opositor, ele vem sendo muito, tem essa obra da Rosana Paulino, ela trabalha exatamente nessa perspectiva. É preciso que, e ela pega imagens reiteradas, imagens de escravidão, e ela reelabora. Dessas imagens, ela coloca novos signos, novos elementos. E a Rosana, quando ela faz isso, ela diz muito, a minha ideia é que o deslocamento do olhar do outro, esse que sempre teve sob a direção do enquadramento, possa ser radicalizada. E uma ideia de descolonização, para além de como a gente pensa, que trajetória do olhar que a gente vai percorrer, incide o Máximo Canevati e outros teóricos da comunicação dizem, o problema da visualidade contemporânea é um problema marxista da divisão comunicacional do trabalho. Porque a ideia de enquadramento, mesmo para quem é da antropologia, né, não estou me referindo à antropologia contemporânea, né, mas a dita antropologia a clássica que surgiu, que olhava o outro, há um pesquisador que diz, as comunidades indígenas começam a dizer, não queremos mais ser registradas, nós temos os nossos próprios sistemas de visualidade. Ou seja, pensar descolonização é pensar em trabalho, produção de imagens é trabalho, é pensar que quem sempre foi enquadrado não quer mais ser enquadrado, quer enquadrar o mundo. E enquadramento tem a ver com distribuição de poder. Daí porque, quando a gente fala de descolonização do olhar no âmbito, digamos, mais militante, eu não estou falando no campo teórico, se está falando em distribuição de poder. Quando se fala que vai ter mulher negra nas universidades e que é preciso que nós estejamos em todos os lugares, a gente não está só querendo que a nossa carinha preta linda apareça, a gente está dizendo é preciso que a partilha do poder se dê a partir de uma outra lógica do olhar. Existem dois exemplos que eu acho que revelam muito esse processo tensional entre o colonizado e o descolonizado do ponto de vista da visualidade. Eu não sei se vocês estão lembradas e lembrados do episódio de uma mãe de santo que iria com Lula na sua primeira viagem, né? E esqueceram, né, o avião, se não me engano, saiu de Brasília, era a primeira viagem do Lula, no primeiro mandato dele, o avião saiu de Brasília e veio para São Paulo para pegar algumas pessoas, entre elas a mãe Tinha, que já faleceu. E foi uma coisa muito constrangedora, porque ela estava no espaço e disseram para ela, senhora, espera aqui que vem uma outra pessoa levá-la para o embarque. E ela ficou sentadinha e esqueceram dela.
Diz a lenda, mas não só a lenda, mas fontes oficiais, que quando o avião já estava em plena viagem de cruzeiro, o Lula pergunta para o Gilberto de Carvalho: mas não viria uma mãe de santo conosco? Aí todo mundo olha para os bancos, olha para trás. Foi o Esqueceram de Mim 5. Eu não sei se a última versão do cinema está em 4, mas é o Esqueceram de Mim. Aí ficou aquela coisa constrangedora, esqueceram a mãe de santo. Ela deu uma entrevista curta na época para a Folha de São Paulo, e a resposta que ela deu foi o seguinte: olha, era um tal de passa para cá, de passa para lá, e disseram para eu aguardar, eu aguardei. As pessoas passavam na minha frente. Gente, essa mãe de santo, ela não estava, como nós, pobres mortais, fazendo check-in na fila da Gol, da TAM, da Avianca. Ela estava no espaço recortado de quem ia. Ali só estavam as pessoas que viajariam com o presidente Lula. E um detalhe, em termos de visualidade, essa mulher, ela é uma filha de Oxum. Eu sou uma filha de Oxum, e estava paramentada. Todo mundo sabe que uma filha de Oxum é tudo, menos invisível quando está paramentada. Ela estava com suas contas, ela estava toda no dourado, né? Mas ainda assim esqueceram essa mulher, ou seja, olharam para ela, mas não viram. O corpo dela foi atravessado por um olhar colonizado que antecipadamente disse: essa senhora não viajará com o presidente Lula. É simples assim. Ninguém teve a gentileza de dizer nem para ela o seguinte: escute, senhorinha, a senhora está errada aqui, o seu lugar... Quer dizer, não dirigiram, fim, nossa. É sempre assim, todo mundo se comportou, eu vou para a última... Quebrei o protocolo, eu já estava na ideia aqui de não olhar para a plaqueta, mas é tão grande você fingir que não olhou, porque eu fiz isso com a Amanda da última vez. Eu disse, olha, eu não vou olhar para a placa. Mas essa, indisfarçavelmente, você não tem como não olhar, né? Mas e o segundo exemplo em relação que é um debate sobre a colonização do olhar em relação à política, há toda uma discussão que foi ainda o período do Lula, é que há uma reivindicação das mulheres negras, particularmente, né, e das pessoas negras, é que houve uma mudança inegável do ponto de vista socio-racial no Brasil, né? Políticas de cotas, mais negros nas universidades públicas, Bolsa Família, que atingiu, em sua grande maioria, mulheres negras, mas nós fomos destinatárias de políticas públicas. Nós não fomos sujeitas de políticas públicas, a despeito da SPM, que era a Secretaria de Políticas Públicas, isso não nos pertence mais, né, em 2019, a despeito da CEPIR, que também não nos pertence mais. Mas vejam, vocês podem dizer o que tudo isso tem a ver com a colonização e a descolonização do olhar, Rosane. Tem a ver que, quando nós fomos, na marcha de 2015, dizer para Dilma, veja, era uma época já tensa no Brasil, nós, mulheres negras, tivemos a coragem de dizer: nós não estamos marchando com a camisa da CBF. Agora, a gente está para dizer para esse governo que não mais aceitaremos ser enquadradas por um olhar que acha que a gente deve entrar em índices de um governo que teve uma política de desenvolvimento como destinatárias de políticas públicas. A gente quer participar da distribuição do poder. A gente quer, como diria um Rancière, a gente quer partilhar o sensível, ou seja, a gente também quer definir os destinos de uma coletividade. Ora, a gente só define os destinos de uma coletividade quando você é reconhecida como igual. E quem dá esse reconhecimento, não vou entrar no tema do reconhecimento agora, porque já teve o fim, já para terminar, quem nos permite o pertencimento dessa comunidade entre iguais são as imagens, os repertórios de imagens que nos educam e que nos dizem que sobre aquele corpo ou aquele outro corpo eu devo chorar ou eu não devo chorar. É só por um olhar, e esse olhar é suportado por esse repertório de imagens, que eu tenho essa noção de reconhecimento. Portanto, pensar colonização, pensar descolonização não é apenas trazer mulheres e homens negros para museus, para as galerias de arte,
para as exposições alternativas das ruas das grandes metrópoles, mas pensar que descolonizar o nosso olhar é pensar antecipadamente qual pacto que a gente está, se ela pela emancipação ou pela barbárie. Muitíssimo obrigada e desculpa por ter ultrapassado o tempo. Bom, foram muitas questões, né? Eu vou tentar resumir, reunir as questões para colocar para eles, né? Não vai dar, infelizmente, para a gente colocar todas as perguntas enviadas, né? A gente falou hoje aqui entre interpretação polivocal, impressão de compreensão, descolonizar o olhar. Então, muitas perguntas elas vão nessa direção e colocam para a mesa a pergunta como desconstruir essas categorias que são utilizadas pelos museus, pelas instituições, pelo sistema acadêmico, lembrando que essas categorias, e principalmente os arquivos, né, os arquivos também são organizados de maneira colonial, né, como descolonizar esses arquivos, inclusive os vocabulários controlados, né, os tesauros, eles foram feitos há muitas décadas, alguns séculos atrás, então isso ainda opera e persiste, repete essa dinâmica. Então, essas perguntas são dirigidas para as 3 pessoas da mesa, podem se manifestar livremente. Como desconstruir ou como criar um sistema que desmonte ou mesmo destrua essa dinâmica que está na base das instituições, dos museus, das bibliotecas, e outras instituições de poder. Is this on? Okay. I think one thing we could do first and foremost is expand our idea of what expertise means. Who has the right to speak about a given archive, about an object, about a belonging? And I think in some ways we're lucky that we're talking about visuality, much as I share a suspicion in normative visuality right now, there are ways in which objects that are configured for our sensuous perception are much more open-ended, perhaps, than their original makers might have intended. So though we might look at Samuel Chapman Armstrong's archive in the example of my project and see somebody who's just documenting Hawaii encyclopedically, it gives us a moment to say, well, these pictures actually have an excess of information that the photographer and Armstrong could not control. So how do we open it up to other ways of understanding, other ways of knowing? Can we find Kanakamali ways of being in these photographs? Or do we see challenges to the construction that Armstrong and the photographer are trying to put together? Rosane, gostaria de falar algo? Pedro? Bom, eu acho que é uma questão ampla, complexa, né? Eu não tenho, evidentemente, uma resposta definitiva para isso. Eu acho que, em primeiro lugar, uma civilização... Todas as civilizações são feitas para colapsarem, né? Para se autodestruir ou serem destruídas em algum momento, né? Mas é muito difícil de imaginar que a gente vai, né, enfim, colapsar instituições tão fundamentais quanto museus e arquivos, que têm também o seu papel positivo, por um lado, né? Ou seja, é no arquivo que está a memória, né, de mundos que foram destruídos, né, pelos processos genocidas. Então, os arquivos podem ser fundamentais e são fundamentais para uma série de retomadas e de produções de novas relações, de novas formas de conhecimento, né, através de elementos que não se encontram mais por aí, né. Por outro lado, a questão é como retomar, como ocupar, como refazer, como reinventar instituições, né, que se fundamento por uma lógica do arquivo e do patrimônio que muitas vezes é contraditória a outras lógicas da memória ou do arquivo, como, por exemplo, aqui os povos ameríndios daqui das terras baixas da América do Sul também têm, né? Esses povos têm as suas próprias noções de arquivo e de memória, só que essas noções elas são virtuais, elas não dependem de uma permanência material, de uma estabilidade física, que é uma estabilidade do monumento, da centralidade política e das suas relações de poder, né?
E essas relações não necessariamente se conectam, né? Por isso que os museus indígenas contemporâneos são tão importantes, porque eles são justamente museus que propõem uma reinvenção dessas formas, né, de permanência, de acesso à materialidade, aos regimes de visualidade, de visibilidade, né, sobre os quais a gente falava aqui, né. Mas acho que, mais fundamentalmente, né, ainda que a gente esteja, evidentemente, num momento de crise civilizatória iminente, o que não quer dizer que essa civilização vai desaparecer amanhã, né, mas ela permanece como na manutenção de uma estrutura de poder que, mesmo que ainda seja forte, é evidentemente decadente, né. Mesmo assim, né, a ideia fundamental é, de fato, mudar as configurações de poder e os modos de decisão e as produções de narrativas, né, ou seja, todas as instâncias têm que mudar, né, as posições curatoriais, enfim, a produção do discurso intelectual, da pesquisa acadêmica, etc. Isso tem que ser partilhado, para dizer o mínimo, né, ou seja, se a gente não fizer essa partilha não é feita ainda, né, se novos modos de pensar, novos corpos, novas agências políticas não passarem efetivamente a ocupar o centro, o processo decisório e a produção de narrativas, né, a gente não tem como evitar a perpetuação mais ou menos disfarçada de dispositivos coloniais. Mas, enfim, é uma longa discussão que tem, enfim, a gente pode desdobrar isso, né. Só completando, eu concordo também com o Pedro, porque tem toda uma discussão, né, dos grupos historicamente discriminados, como fazer a mudança, né? E o Brecht, muita gente diz, porque o Brecht ele não quis destruir pelo teatro, pelo contrário, ele refundou o teatro, né? Muita gente diz, olha, os vanguardistas tinham uma crítica mais ácida, e eles queriam, de certa forma, acabar com as instituições, o que não foi necessariamente o empreendimento do Brecht, né? E aí, o que, em termos de pensar uma transformação, né, e aí eu falo a partir desse olhar dos grupos historicamente discriminados, não se trata de uma destruição. Eu acho que até a pergunta que eu fiz na minha fala, é possível a gente abandonar tudo? Eu acho que a gente tem que parar para pensar e dizer assim, é esse sistema? Se for o caso, vamos abandonar tudo. Mas, se é possível a gente, eu não estou dizendo manter, mas recriar a partir do que já existe, agora a mudança, essa recriação, ela deve ser estrutural, né? Porque, senão, a gente fica nessas tentativas de mudança com agenda, né, de calendário museal, e dizer, olha, preciso, no dia 20, alguma coisa, exibição de arte negra. Mas, em termos de orientação, de prática e de política, de uma epistemologia, né, daquela galeria, daquele museu, o olhar continua eurocêntrico, ou seja, a perversão ela continua ainda de maneira, ela é ativada de maneira perversa, porque você concede o outro, o que não tem o conhecimento, o que não tem uma cosmologia organizada, a entrada em determinadas agendas e eventos como uma forma de dizer, vamos dizer que também a gente acolhe esse outro, e aí isso acontece muito, vem acontecendo muito, que é o que também, e está dando ruim, né, como dizem os jovens. Eu acho que pensar mudanças, é pensar como, de fato, esse outro, essa outra linguagem, esse outro olhar, até porque também a gente tem que reconhecer que, de fato, muita coisa naufragou, né? Muita coisa naufragou. Essa ideia, a própria ideia de arte hoje, ela não encontra correspondências no que o mundo contemporâneo vem exigindo dela. Então, acho que é preciso a gente desertar de algumas práticas institucionais, inclusive. Obrigado. A questão do deslocamento dos objetos indígenas para instituições culturais, especialmente museus de arte e museus de arte contemporânea, ganhou um novo capítulo a partir dos anos 90 com a difusão de grandes exposições midiáticas, especialmente na França e na Inglaterra, caso de Les Magiciens de la Terre, e outras exposições, especialmente em museus como o Museu do Quai Branly, em Paris. A pergunta é para as três pessoas da mesa também. Como vocês veem esse deslocamento, a apropriação desses objetos e a desfuncionalização promovida
por esse tipo de museu, inclusive no Brasil, em São Paulo? Vocês arriscariam ideias, soluções para enfrentar esse problema? Pensando em expografias, por exemplo, como a coleção permanente do Museu do Quai Branly, e experiências no Brasil, como inclusive já experiências realizadas por esse museu MASP. Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Ah. Bom, eu vou então. Posso? Pode ir, Pedro. Ainda bem que eu não sou curador, nem, né? Eu não tenho. É a resposta que muitas vezes eu dou quando me fazem essa pergunta, porque eu não quero estar no lugar de ter que reinventar, né, essa. Mas eu acho que a resposta vai um pouco na direção do que a gente estava dizendo antes, ou seja, se você não tem um centro decisório, um centro de produção de narrativas efetivamente multiplicado, partilhado, né, ou cedido, de fato, às vezes trata-se simplesmente de imaginar que esse homem, eu estou usando o homem, né, como figura política conceitual, branco, europeu, etc., tem que sair do seu lugar de privilégio para que outras pessoas ocupem esse espaço, né? É muito difícil de imaginar que essas exposições possam oferecer qualquer, né, perspectiva para lidar com um passado e com um presente que é eminentemente genocida, né? Todos esses movimentos que aconteceram nos anos 90, né, a Magicien de la Terre e vários outros, são, do meu ponto de vista, atualizações do mesmo movimento colonial de saque das coisas dos outros, sobre as quais eu estava falando, né? Saque, reconfiguração, reconceitualização, etc., né? E é especificamente notável, né, que isso acontece por duas perspectivas teimosas. Primeiro, a centralidade do objeto e a posição do autor, do individual, né? Essas duas perspectivas são as que viciam, por exemplo, a Magicien de la Terre e sequestram todas as produções alheias da Magicien de la Terre para uma base política e metafísica que é moderna, né? Então, esse tipo de tenacidade, né, não consegue se resolver quando a gente lida com exposições que têm essas duas compulsões fundamentais, né? E depois a questão fundamental, acho que é essa mesmo que a gente já estava falando, né? Você já partilha, né, você tem que girar a roda, né, das posições que produzem narrativas e que viabilizam espaços expositivos como esses, né? I'm sorry to say that I don't know that I have a solid answer for this either, because I think that there is a real tension between acknowledging the looting and violence, or many of the reprehensible ways in which these collections were acquired, and also making that the only story of people's belongings. Right? I recently went to the Weltmuseum in Vienna, and they have a gallery that's specifically dedicated to objects that were plundered, to Austrian colonial history, and I think it's a space where visitors can learn quite a bit, but it then is a place where these objects and belongings become, their main story becomes a kind of colonial navel-gazing. And I'm not saying that gallery is navel-gazing, but I think it can inspire a type of navel-gazing in a visitor. So I think one of the big questions is how do we acknowledge that past without making the Eurocentric story, even if it's being told through a critical lens? How do we make that not the only one? And I'm sorry to say that I have not yet figured out that exact balance, but I think it's an important question. Obrigado. Uma pergunta agora dirigida especialmente para o Pedro. Pedro, a partir da sua pesquisa, o que você nos adiantaria sobre esse futuro incerto, entre aspas? Como os museus abandonariam a monumentalidade e investiriam em um novo local a partir da ideia de moderação? Olha, enfim, acho que o que eu falei antes já responde um pouco essa questão, né? Mas acho que a gente poderia tomar um caso contemporâneo para refletir sobre ele. Não tenho nenhuma resposta de novo sobre esse caso, que é o incêndio do Museu Nacional, né? Por um lado, a gente lamenta a perda desse museu, porque ele é um arquivo, né, fundamental, mas ele é também um museu do colonizador por excelência, né? E o que a gente faz no lugar?
que se faz no lugar, né? Uma sugestão circulou aí que era de deixar o museu incendiado com um meteorito no meio, né? O que é uma espécie de memento da barbárie, né? Eu acho interessante, né? Mas é muito provável que esse museu seja refeito através de um dispositivo de poder que a gente já sabe qual é, né? Com uma narrativa já dada, com uma configuração já feita, com um regime de objetos já feito, né? A não ser que a gente, né, tome posse desse espaço e lute para fazer com que ele seja um outro modo de relação, né? A ideia fundamental é essa: como é que uma instituição pode se transformar num modo de relação e numa forma de centralização de dinâmicas de poder, de controles de corpos e de formas de visualização, né? Mas, de fato, o caso do Museu Nacional, para mim, é emblemático porque ele mostra justamente isso, uma civilização em ruínas, uma civilização que ergue o seu patrimônio e que não é capaz sequer de gerir esse próprio patrimônio. Então, o problema é que, nesse patrimônio, vão aí embutidos e silenciados, né, as memórias, as possibilidades de reconhecimento, de memória, de uma série de civilizações e de mundos que se perdem, né, ainda hoje, né? Então, a questão toda é como lidar com isso. Quem é que vai gerar e gerenciar essas memórias? Quem vai produzir narrativa e política a partir dessas memórias? Como isso vai ser feito, né? Acho que essa é uma questão de todo mundo, né? Uma questão que precisa ser discutida pela sociedade brasileira, e não só, né? E partilhada como um desafio, né? Obrigado. Bom, agora uma questão dirigida para Kailane Pozak. Kailane, por favor, a questão está relacionada à diferença entre categorias, né, de descolonial, decolonial, categorias que têm sido muito importantes tanto nesse seminário quanto para esse museu, né, já faz alguns anos. Entendo que o museu não pode ser descolonial, mas pode ser decolonial, no sentido da ampla defesa da diferença, da diversidade e da ideia de várias verdades. Por favor, como você mesmo defendeu, por favor, poderia desenvolver um pouco a diferença entre esses conceitos? So, I don't quite, I don't have any Portuguese language skills to speak of, actually. So, I'm not quite sure of the difference of de and descolonial, but perhaps this is responding to the moment where I said that my gallery, I felt secure in calling it anti-colonial versus decolonial. And anti-colonial, I think, is disruptive of colonial epistemologies, but is not occasioning a redistribution of resources and power to those who don't have it. So though the gallery where we were making the students of the Lyceum, though we made them the sort of subject of a, panopticon, we weren't actually redistributing those belongings back to their communities. We weren't deaccessioning them from the museum. And I think for me, that is why we could call it anti-colonial in its critique of colonialism, and it's still also even using the very terms of colonialism, so it's not even completely disrupting those categories. And so to me, decolonization would entail a complete reconfiguration of the categories, as we've been saying. And it would also require us to significantly rethink whether what we are doing is actually a project that should continue. And whether sort of moving towards decolonization, if it will ever reach that limit, or if it's always just going to be this sort of move along anti-colonialism. Obrigado, Kailane. Bom, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Vou ter que desobedecer o André rapidinho, fazer uma última pergunta que eu já tinha prometido para a Rosane, que é uma pergunta muito interessante. Rosane, como você vê a questão da visibilidade e invisibilidade dos corpos negros em redes sociais como o Instagram? Os algoritmos dessas redes não seriam também uma forma de perpetuar o olhar opressor colonial e preconceitos de toda ordem? Sim, saiu duas pesquisas, uma acho que até o jornal El País divulgou, em relação ao algoritmo, né? Pessoas negras sendo identificadas como macacos e gorilas. Então, não havia diferença, né? Você digitava na pesquisa do Google, né? E se digitasse uma palavra, uma sairia correlata da outra.
eles fizeram essa correção, né, pediram muitas desculpas para as pessoas negras e, para variar, colocaram a culpa no algoritmo. E a pergunta que a gente não quer calar, né, como a gente brinca, né, o pessoal das humanas tentar entrar no universo das ciências exatas é meio complicado, mas de tudo o que me alcança, do que eu sei, do que a gente sabe da perspectiva algorítmica, que o 0 e 1 é uma combinação que se dá a partir de um comando prévio que é humano. Então, não existe um algoritmo que caia do céu, é autônomo e que vai correlacionar pessoas negras com macacos. A mesma coisa no Instagram, né? Você tem as imagens de beleza, de alegria, não estão associadas a pessoas negras. Eles também, recentemente, pediram desculpas. E isso tem, sim, tudo a ver com esse olhar colonizador branco, né? E isso também se dá com os povos indígenas, se dá com outros grupos. Sem dúvida nenhuma, é a agência desse olhar que pensa o outro a partir desse estoque, né, imaginário, das incidências imaginárias que vão nos educando e dizendo qual é o lugar desses corpos, né, na grande biblioteca digital do Google, da internet. Obrigado, Rosane. Obrigado, Pedro, Kailane. Parabéns pelas falas. Obrigado a presença de vocês. Vamos almoçar agora. Retornamos às 14 horas. Obrigado.